Galera, eu sou de uma família, né, dos Estados Unidos, em que não era uma família de militares de carreira, mas eram patriotas americanos que sempre se alistavam em qualquer guerra em que os Estados Unidos, né, se engajavam desde os anos do ano da independência, 1776. Tem algum membro da minha família que serviu honrosamente o exército americano, inclusive um irmão meu que foi ferido e ganhou medalha de prata por bravura no Vietnã. Eu fui treinado para ir para o Vietnã, né? Fiz colégio militar na Califórnia e conheci vários personagens, vários soldados que lutaram no Vietnã, que eram da minha geração, inclusive o meu irmão, né? Meu irmão foi ferido gravemente, fez 7 operações, e eu tive muita oportunidade de conversar com esses caras, porque eu era um deles, né? Eu não servi na guerra porque a guerra acabou antes de eu poder, né, servir lá. Graças a Deus eu não tive que ir lá, mas convivi com muita gente que foi, inclusive meu irmão. E eu vou te falar uma coisa aqui, traçando um paralelo entre as volantes que caçavam os, né, bandidos rurais, cangaceiros, etc e tal. Tinha muito bandido rural que não era cangaceiro, né? E a gente vê que a história do cangaço, né, no final, ali no final de 1936 até 38, existe a falácia de que os volantes perseguiam implacavelmente os bandoleiros rurais. Traçando um paralelo com o Vietnã, né? O meu irmão era comandante de um pelotão que entrava na mata caçando Vietcong, né? Poderíamos dizer que eles eram os volantes do Vietnã, porque o intuito deles e a obrigação deles era caçar Vietcong naqueles matagal lá. A diferença entre o ecossistema é brutal, porque um era mata verde fechada e o outro era caatinga seca, né? Mas aí o que acontecia, galera? Os comandantes diziam para meu irmão e os cabas da peste encarregados de entrar no mato para caçar Vietcong: ó, vocês vão lá e ocupam o morro tal, número 314, bererê, bererê, e ponto final. O que eles faziam, galera? Eles entravam no mato, se escondiam lá dentro e se recusavam a fazer o que o comandante mandou, porque ninguém era maluco de entrar para dentro do matagal, onde o ecossistema era conhecido pelos Vietcong. Era morte certa, né? Se não fosse morte certa, você ia entrar numa emboscada e dali ia pelo menos ficar uns 2 ou 3. Preste bem atenção, galera, o que eu estou te falando, isso é o exército americano. Não obedeciam à ordem, né? Por quê? Porque era uma roubada, né? Não era o comandante que estava metendo lá o cu dele na reta. E aí nós vemos que existe a história de que, né, desses pesquisadores aí que não tem a mínima noção do que é você botar tua vida em risco por porra nenhuma, né? Você acha que esses volantes iam perseguir, né, cangaceiro daquela forma que nem diz Sila no livro dele, no livro, 5 livros que ela escreveu, tendo apenas 15 anos quando estava no cangaço, e dizendo que a perseguição era implacável. Isso aí é uma coisa que na vida real não existe. O que aqueles volantes mortos de fome ia ganhar, né? Caçando aqueles bandoleiros, tudo bem armado, e não tinha nada a perder, conhecedores do ecossistema,
conhecedores do povoado do qual eles faziam parte. Então não existia nenhum incentivo para que aqueles volantes mortos de fome fossem perseguir, né, implacavelmente cangaceiros. Quer dizer que essa história é tão estapafúrdia quando comparado com as reais condições de guerra, né, que qual seria o motivo? Aí vem acho que são os caras de São Paulo lá que eu esqueci o nome, acho que tinha um que já morreu, que era o Bassetti, alguma coisa assim, e o Antônio Amauri, que dizem, não, porque o volante tinha incentivo de caçar os cangaceiros, porque o cangaceiro levava o ouro todo dele dentro do bornal. Galera, dá para acreditar uma porra dessa? Dá para acreditar uma porra dessa? Então, o incentivo que tinham os volantes mortos de fome era nada, nulo, para caçar cangaceiro. Então não existia perseguição de cangaceiro, porra nenhuma, que nem esses cabras dizem, entendeu? Porque eles não sabem de porra nenhuma. Eles nunca entraram na guerra para meter a cara deles, para bater lá no meio do Vietnã, ou no meio da Caatinga cerrada, né? A caça de bandoleiro que não tem nada a perder. Inacreditável.